seguindo, como eu sempre costumo colocar aqui, as boas práticas, né? Em videoconferência, nós avisamos que vocês estão sendo gravados, formalizamos aqui o nosso bom dia e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Como disse, sexta GSO, tá? Bom, semana passada nós começamos a abordar o universo interno aqui do sistema operacional. Nós poderíamos começar as nossas explanações sobre a parte de sistemas operacionais de várias maneiras, né? Conceituando o sistema operacional, falando de algumas questões voltadas à aplicação, mas esse semestre, até para alternar um pouquinho e a gente não falar sempre igual, né? Eu resolvi começar pelos bastidores do sistema operacional, pelo que acontece internamente, porque nós temos a tela, né, com que nós interagimos todos os dias, seja através do Android, seja através do Windows, seja através do sistema operacional que porventura estivermos usando, nossa Smart TV. Então, ali, aonde tem um sistema operacional, nós temos uma tela por onde nós interagimos. E eu resolvi iniciar esse semestre falando do que tem por trás das câmeras, por trás dos bastidores, como é o funcionamento interno. Tudo bem? E nós iniciamos a semana passada as nossas falas sobre o kernel, o shell e a versão do sistema operacional. Uma perguntinha para vocês, pessoal. Tá ficando um chiado aqui no fundo? É que eu tô com o ventilador ligado atrás de mim. Se tiver muito alto o barulho atrás de mim, vocês me avisam que eu tiro ele de lugar aqui. Tá dando? Não, professor. Tá tudo bem. Legal, obrigado. Então eu vou compartilhar minha tela aqui e vamos repetir aqui o começo da fala da semana passada e concluirmos que ficou em aberto falar sobre a parte de versão, tá? Uma coisa que eu percebi também na semana passada, o material de apoio que eu compartilhei com vocês, uma apresentação sobre kernel, shell e versão, que foi feita no Google Docs, ela foi publicada, isso no semestre passado. O que é publicada? Nós criamos no Google Docs, e o Google Docs, como vários hoje ferramentas de desenvolvimento online, você pode publicar, deixar isso público, né? Para que as pessoas acessem via um endereço. Percebi que para todos vocês não deu acesso, e aí eu recebi um e-mail solicitando acesso, e aí eu comecei a liberar. Porém, percebi que não seria uma alternativa muito inteligente, embora eu não tenha bloqueado o acesso, não sei por que o Google restringiu. Ao invés de autorizar um por um, eu republiquei, gerando um novo endereço de acesso, que eu publiquei hoje novamente aqui para vocês na chamada da aula. Então, porventura, alguém não conseguiu acessar a semana passada, embora eu também tenha disponibilizado uma versão PDF, está aqui no canal, na chamada da aula, o endereço para acesso à apresentação que estamos usando aqui. Tudo bem? São várias maneiras de acesso, tá? Além de gravar o conteúdo da aula, nós disponibilizamos a apresentação e ainda semana passada deixei em formato PDF. Tudo bem? Só para esclarecer aqui. Compartilhando minha tela. Vamos ao início aqui, né? Bom, esta apresentação é a que estava me referindo neste exato momento, que nós utilizamos aqui a semana passada para abordarmos esse universo aqui de kernel, né? Shell e versão. Primeiramente, né? Só para nós relembrarmos aqui antes de chegarmos no ponto de conclusão. Todo sistema operacional possui esse tipo de coisa, ou seja, por trás da tela, desse ambiente colorido, interativo, através do qual nós conseguimos, né, dar vida, funcionalidade ao computador, ao smartphone e vários outros dispositivos, existe um código interno, existe uma programação que torna tudo isso possível, né? Esta programação, este conjunto de códigos que existe dentro, internamente do Windows, existe também no Linux, existe no Android, existe nas Smart TVs de vocês, enfim, nos mais variados dispositivos. Esse código interno que faz a máquina, entre aspas, funcionar, chama-se kernel, né? E
na teoria geral de sistemas operacionais. Quando eu digo teoria geral de sistemas operacionais, que é uma área de estudos dentro da ciência da computação, nós temos este ambiente de estudos, que é a parte de kernel, que é o núcleo, né, traduzindo de forma funcional, aonde localiza-se o código programado do sistema. Existe o shell, que é uma camada intermediária, que é basicamente ali a tela que nós utilizamos, né, embora tenhamos alguns recursos também a mais da tela, né, algumas outras questões. E nós temos também a parte de versões, né, que sejam as atualizações, as edições do sistema operacional. E aí varia de fabricante para fabricante, né? A Microsoft, com o seu bom e velho tradicional Windows, está na sua 10ª edição. Cada edição também possui variações. E aí nós vamos falar sobre isso no final, aqui na sequência, quando avançarmos em relação a kernel e shell. Então, só para a gente fazer um breve review da semana passada, o kernel é o código, é o núcleo, é a parte interna do sistema operacional que realmente faz a coisa andar. Ele tem a função de gerenciar os dispositivos internos, se comunica com o processador, com memória e outros dispositivos. Na semana passada, eu usei aqui um exemplo, vou repeti-lo para simplesmente, né, reconstruir aqui o raciocínio. CPU é o processador, unidade central de processamento. Aqui nós temos a memória RAM do computador ou do dispositivo em questão. E devices aqui entendam como qualquer dispositivo. Como assim qualquer dispositivo? Vamos lá. Novamente, fazendo uma analogia aqui com alguns exemplos da semana passada, né? Nesse momento, durante esta aula agora, eu estou aqui com o sistema operacional Windows na sua 10ª edição, na versão Home Basic, que é a básica, ou seja, o Windows 10 na versão básica, instalado no meu computador, correto? Ele está gerenciando recursos de processamento e de memória e dispositivos. Porque aqui, no núcleo dele, durante esse processo que ele está executando agora internamente, ele tem que gerenciar, por exemplo, as aplicações que eu estou acessando. Quais são as aplicações que eu estou executando agora sobre o meu sistema operacional? Tá? Porque o kernel está aqui dentro do sistema operacional, é o núcleo. Acima dele, nós temos as aplicações. Como aplicação, eu estou, nesse momento, usando o Google Chrome, que é o navegador de internet, é uma aplicação que está sendo executada, e ela está sendo executada aonde? Na minha memória. Tudo que eu clico, tudo que vocês tocam na tela do Android, é alocado na memória do dispositivo. Esse processo de reconhecer uma ação que você está mandando ele executar através de um clique do mouse aqui no meu computador ou de um toque na tela no Android de vocês, isso dispara um processo. Na próxima semana, nós vamos estudar esses processos. Esse processo vai fazer o quê? Primeiramente, ele precisa localizar, ou seja, alocar, ou seja, armazenar temporariamente o Google Chrome na memória do meu notebook ou do dispositivo que vocês estiverem usando. Mas esse gerenciamento da memória acontece primeiramente no seguinte sentido. Eu tenho memória suficiente para executar o Google Chrome? Então, o kernel do sistema operacional faz isso. Você solicita a execução de uma aplicação, ele vai na memória RAM e verifica se há memória disponível para isso. Se tem memória disponível, ele vai alocar esta aplicação na memória e disponibilizar para uso. Então, olha como o kernel está interagindo entre o Google Chrome, que é uma aplicação, e alocando este recurso na memória. E aí entra um outro lado que vocês vão estudar na parte de IMC. Quanto mais memória disponível, mais dinâmico, mais eficiente se torna esse processo. Quanto menor a quantidade de memória RAM disponível, mais lento fica esse processo, porque
o processamento se torna mais lento. Quem executa tudo isso é o processador, é a unidade central de processamento. Quando você dá um clique ou dá um toque, é ele que vai gerenciar o processo, através do kernel, que verifica a disponibilidade de memória e coloca a aplicação para rodar aqui. Outra aplicação que eu tenho nesse momento, além do Google Chrome, estamos aqui usando o Microsoft Teams, que é um devorador de memória RAM. O Teams, ele adora memória RAM. Tanto é que eu não instalei no meu computador. Para quem tem computador em casa e está usando o Teams instalado, nas próximas aulas, enquanto estivermos estudando, avaliando processos, vocês vão constatar o quanto o Teams utiliza de memória RAM na máquina. Então, eu tenho duas aplicações aqui, o Microsoft Teams, mais o Google Chrome. Tudo isso consome memória acumulativa. Então, eu preciso, como disse anteriormente, que a minha memória, a quantidade de memória disponível, esteja numa quantidade que o processador possa gerenciar esses processos utilizando a memória RAM de forma eficiente. Quando não há mais nenhum recurso de memória e eu tento executar uma aplicação, ele não consegue, ele para, ele começa a travar. Por isso que surgem os travamentos. Ah, professor, então todas as vezes que eu estiver usando um aplicativo ou um programa em casa e o computador travar, é problema de memória? Não, nem sempre, tá? É memória quando você tem pouca memória para a quantidade de aplicações que você está solicitando. Mas muitas vezes não é isso que faz o computador parar. Nós temos um conjunto de fatores, como se fosse uma orquestra, entre aspas, uma analogia aqui, por favor, que funcionando em total sincronia vai permitir o bom funcionamento do sistema. Estou aqui exemplificando como o kernel interage com por exemplo, memória, processador e os aplicativos. Então, agora, nesse momento, eu estou com Google Chrome para acessar a internet e o Microsoft Teams para poder dar essa aula para vocês. Ambos aplicativos que estão na memória RAM do meu computador, que foi gerenciado pelo kernel e processado pela unidade central de processamento. Beleza? E os dispositivos aqui, professor? Dispositivos aqui é o seguinte: eu tenho dois dispositivos nesse momento aqui que está sendo utilizado. Aliás, mais do que dois, né? Eu lembrei de dois aqui, mas vamos lá. Primeiramente, vocês estão ouvindo a minha voz. Então, eu tenho um dispositivo de áudio que está sendo gerenciado aqui, ó, está se comunicando com o meu sistema operacional através do kernel. Dispositivo de áudio. Eu começo a aula perguntando: os senhores estão me ouvindo? Então, aqui eu tenho, nessa questão de gerenciamento de devices, né, os dispositivos, ele está gerenciando, pelo menos, primeiramente aqui, o meu áudio, né, que poderia ser um microfone. Nesse momento, eu estou usando um headset auricular, né, está aqui dentro da minha orelha aqui, e eu posso, eventualmente, atender uma ligação, não é o caso, se o telefone toca aqui, eu posso atender. Ele gerencia o meu áudio, eu posso ouvir vocês através de um fone e posso ser ouvido por vocês através de um alto-falante, um speaker. Isso aqui são dispositivos que o kernel está gerenciando para que este momento aqui se torne possível. Então, falamos aqui da interação do kernel com a memória RAM, aonde ele aloca as aplicações na memória, o processador, a unidade central de processamento, gerencia essas tarefas, e o kernel também vai utilizar aqui, ó, o gerenciamento dos meus dispositivos. Em alguns momentos, vamos supor, né, eu abri a aula aqui às 8 horas, fui aqui tomar uma xícara de café e marquei a reunião para as 8h30. Esse intervalo de tempo, a proteção de tela, que é aquela animação que entra aqui na tela do computador para não marcar o monitor, né, que é uma proteção, já suspende, coloca em stand-by. Em alguns momentos pode acontecer que o kernel do sistema operacional aqui perca a conexão aqui com o meu dispositivo de áudio e vídeo, e aí eu tenho que reconectar novamente. Por isso que eu pergunto: vocês estão me ouvindo? Outro dispositivo que ele gerencia aqui, a minha câmera, para que eu possa compartilhar a minha tela com vocês e possa compartilhar a minha imagem e ser visto
em uma transmissão de dados, né? Ou seja, são dados de imagem, dados de áudio, sendo transmitidos por uma conexão remota. Esse dispositivo chamado câmera, que está filmando tudo isso, também é gerenciado pelo kernel. Tudo bem? Ficou claro aí o que o kernel faz? Aqui existem programas, ou melhor, códigos escritos em programas, que combinados permitem que tudo isso funcione. Tá? É um processo que nós não temos, né? Nós não vemos isso acontecendo, mas todos os dias, a cada minuto que você utiliza o seu sistema operacional, existe uma sequência enorme de coisas acontecendo por trás dos bastidores, que nos permite gerenciar o nosso equipamento, seja ele qual for, como disse, de uma Smart TV a um notebook, e tudo isso foi programado, foi criado, desenvolvido e está aqui no núcleo do sistema operacional. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Posso seguir para a parte de Shell? Alguma dúvida? Vou entender isso como um sim. Tudo bem aí, senhores? Estão me ouvindo? Alguma dúvida sobre a parte de kernel, de núcleo? Tranquilo? Tem nenhuma dúvida não, professor. Perfeito. Então, estou voltando lá para a conclusão aqui. Bom, aqui está por escrito tudo isso que eu falei para vocês. Tranquilo, podemos seguir, né? Algumas terminações aqui sobre kernel. Shell, né? O Shell, bom, é o ambiente operacional, né? Substituído a cada execução de um programa. Assume o controle do programa, recebe inserções do usuário, as interpreta e atua sobre elas, né? Aqui tem uma ilustração que acredito que nós já tenhamos comentado sobre ela, fazendo uma referência comparativa entre o kernel, que é o núcleo, né, a metáfora da casca aqui, e o shell, que seria esta camada externa. Aqui neste exemplo, né, nesse slide, quando fala que é substituído a cada execução de um programa, é fácil explicar isso, né? Então, assim, eu tenho o núcleo, cada programa que eu abro, que eu executo, que eu aloco na memória, vai me apresentar uma casca, uma tela, uma interface diferente. Nesse momento aqui, eu estou mostrando para vocês uma apresentação eletrônica compartilhada remotamente. Se eu sair daqui e acessar, por exemplo, um outro programa, acessar o Microsoft Word, ou PowerPoint, ou o próprio Google Docs, o meu ambiente visual aqui alterna. Então, o Shell é responsável por essa camada externa de visualização. Não é somente uma tela, tá? Mas é aquilo que nós estamos vendo no momento. Daí, essa metáfora da casca, tudo bem? Pessoal, professor, a gente precisa decorar essas coisas? Não, gente. Estamos mencionando aqui como elas funcionam, tudo bem? Porque há uma diferença entre aqueles que utilizam tecnologia e aqueles que estudam, pesquisam, desenvolvem tecnologia. É nosso dever e nossa obrigação conhecermos mais do que os usuários de tecnologia, porque estamos entrando no ambiente técnico. Então, nós estudamos como isso funciona internamente. E olha, aqui, nessas duas últimas aulas, né, hoje e na aula passada, eu fiz um resumo realmente muito, mas bem resumido mesmo. Eu peguei de uma forma que eu possa simplificar algo que é um pouco mais complexo, né? Porque para quem pretender seguir adiante, né, fazer aqui dessa questão de informática, sistemas de informação, seguir por aí, né, fazer uma graduação, uma pós, algo do tipo, e fazer carreira nessa área, dependendo do curso que vocês escolherem fazer numa graduação, vamos lá, engenharia da computação ou ciências da computação,
Vocês vão ter aula de engenharia de software, por exemplo, vocês vão estudar praticamente um ano inteiro disso aqui. Aí a gente desce um pouco mais, a coisa vai ficando um pouquinho mais você vai para um nível ainda mais profundo. Mas na abordagem técnica, tá ótimo isso aqui, tá? Vocês precisam, pelo menos, não é para decorar, mas entender que quando estiverem usando um sistema operacional, independente de qual seja, existe um ambiente interno onde vários processos ocorrem para tornar isso possível. Correto? Então, vamos agora falar da... Versão. Versão de um sistema operacional, né? Eu acho que o termo, de uma certa forma, ele é bem intuitivo, né? O que é a versão de um sistema operacional? É algo simples de entender, mas dependendo do fabricante, dependendo do sistema operacional, às vezes há uma confusão entre versão, edição, atualização e, por exemplo, no caso do Linux, nós temos um outro termo que eu nem devia, mas vou citar agora, porque nós vamos, ao longo do semestre, em algum momento, vamos parar para falar só sobre o sistema operacional Linux. E o Linux usa mais um termo técnico, que é a distribuição. E vamos deixar isso para o Linux. Aqui, em relação ao que é comum entre o Android e ao Windows, lembrando que estou usando como parâmetro comparativo o Windows, que é o sistema operacional mais popular, mais utilizado em todos os computadores no mundo. Tem aí praticamente 92% do mercado de computadores. O Android é o mesmo. Ele também tem praticamente hegemonia de mercado em relação ao smartphone. Tá? Temos aí o iOS da Apple, que é um excelente sistema operacional, porém, ainda é minoria. Em termos de mercado, aceitação de mercado, Windows para computadores e Android para smartphones e dispositivos móveis. São praticamente hegemonia. Então, eu estou usando os dois como parâmetro. Isso não significa que é melhor ou pior que os outros, de forma alguma. Vamos focar onde temos uma abrangência maior. Então, nós temos termos aqui que confundem um pouquinho. Como disse, versão, edição e atualização. Vou pegar aqui, nessa questão da versão, para simplificar, eu vou pegar o meu computador como referência aqui, tá? Vocês adotem como referência comparativa o que vocês estiverem na mão agora aí interagindo. Estou compartilhando a minha tela e vou aproveitar aqui, ó, vou sair um pouquinho da apresentação e vou entrar nas configurações do meu Windows. Aqui nas configurações do Windows, para quem está usando o Windows em casa, né? Eu estou usando o Windows nas... Vamos lá, peraí, nem vou falar. Vamos mostrar escrito, fica melhor. Vou aqui na parte de sistema. Como o próprio termo já deixa claro, as configurações do Windows te dá acesso, obviamente, às configurações. É quando eu especifico como o sistema operacional vai funcionar. Eu posso interagir com várias funções aqui e não vamos adentrar nesse universo agora. Eu quero apenas entrar nisso aqui, ó, na parte das informações do sistema operacional fornecido pelo fabricante, pela Microsoft. Em algum momento, nas próximas aulas não, mas acho que talvez daqui a umas 3 ou 4 semanas, nós vamos adentrar no painel de controle, né? Opa, desculpem, painel de controle era um termo das versões anteriores do Windows. Agora eles chamam de configurações do sistema, que é onde nós configuramos, personalizamos, né, a maneira como o sistema operacional vai funcionar de acordo com a nossa necessidade de uso. Aqui que você dá você tempera, entre aspas, o sistema operacional para o seu gosto. Vamos aqui na parte de propriedades, aqui, ó, sobre, tá? Eu estou repetindo, ó, configurações, sistema, venho aqui embaixo, sobre. Lembrando que, para quem está usando outra versão do Windows, a 7, aí, por exemplo, é diferente, não vai aparecer exatamente igual, mas também tem isso aqui.
Bom, aqui eu estou nas propriedades, né? O sobre, ele fala eu estou sendo redundante porque não me dá outra escolha, eu acabo sendo redundante aqui, né? Vamos lá. O sobre, obviamente, te dá informações sobre as propriedades, tudo que você tem no computador que você está usando. Então, aqui, ó, tem as especificações do meu dispositivo, né? Estou usando aqui um notebook da Acer, o Raspberry A315 42G. Processador é um AMD Ryzen 7, 3.700 GHz, com uma Radeon Vega, que é ali a unidade de vídeo, né? Fora isso, ele tem uma placa de vídeo dedicada, que não está mencionando aqui, mas também tem. Aqui ele fala quanto de memória RAM eu tenho disponível, 12 GB. Fala aqui a identificação do dispositivo, que é o número de série, identificação do produto, né? Tipo de sistema, aí está se referindo ao sistema operacional, ou seja, aqui ele fala sistema operacional de 64 bits, e processador baseado também em x64, 64 bits. Caneta, ou seja, ou toque de tela, não tenho. E descendo um pouco mais, vamos lá, ó, especificações do Windows. Edição do Windows, edição Windows 10, Home Single Language. Versão 20H2. Como nós estamos falando agora, né? Falamos sobre kernel, shell e versão. Aqui dentro do próprio Windows, ele me fala qual a versão que eu estou usando e qual a edição que eu estou. Deixando claro que uma edição possui várias versões. E o que tem nas versões, professor? Vamos para mais um termo que, às vezes, nesse primeiro módulo, para quem utiliza computador todos os dias, ou o próprio Android, né, o próprio smartphone, e não para observar essas questões, porque até esse exato momento nunca surgiu isso, né? Mas a partir do momento que estamos estudando o funcionamento interno, eis que vamos conhecendo. Edição fala do sistema operacional em si, que no caso aqui está na sua 10ª edição. Na sequência aqui eu abro uma janelinha para mostrar todas as edições anteriores do Windows, desde a primeira, em 1994, se não me falha a memória, ou 93, tá? Versão 20H2, que ele é atualizado frequentemente. Esse sistema operacional foi instalado no dia 29 de dezembro, e a compilação do sistema operacional, a compilação tem a ver com o kernel, tá? É quando o código do programa interno do núcleo foi compilado. Termo novo aqui. Opa, surgiu uma palavra nova nessa aula. O que é compilado? Vamos lá. Programas, aplicativos e tipos de linguagem. Vocês têm aula de lógica de programação. Na aula de lógica de programação, vocês aprendem a desenvolver algoritmos que vão servir de base para desenvolver programas. Um programa de computador ou um programa computacional, ele é desenvolvido, criado, utilizando uma linguagem de programação. Repetindo, um programa de computador é feito com base em um algoritmo. O algoritmo desenvolve uma lógica que determina como um programa vai funcionar, independente da linguagem. Por isso que a aula de lógica, ela é, digamos assim, o DNA, o código genético de tudo aquilo que vocês vão fazer daqui para frente. Se vocês entenderem bem a lógica de uma programação, você aplica isso em qualquer linguagem. A lógica, você desenvolve o algoritmo, que é uma sequência lógica que vai definir como ou a melhor maneira daquele programa ser descrito, que será escrito por uma linguagem de programação qualquer, baseada nesta lógica de raciocínio desenvolvida no teu algoritmo. A linguagem de programação que nós utilizamos é chamada de linguagem de alto nível, que basicamente hoje correspondem a termos em inglês. Mas o processador, a memória, o chipset, a placa de vídeo,
a memória RAM, eles não entendem palavras em inglês. São dispositivos eletrônicos. Se você falar com um dispositivo eletrônico, hoje ele entende, porque nós temos os assistentes de voz. Da mesma maneira que quando você fala com um computador através de um assistente de voz, seja do Google, seja a Alexa da Amazon, seja a Cortana aqui no Windows, esse assistente de voz, ele é processado. Existe um processo chamado processamento de linguagem natural, PLN. Process Natural Learning. Isso é o processamento, é a tradução de uma linguagem informal, verbalizada por uma pessoa, para um código que o computador possa entender. Quando você digita um código em uma linguagem de programação usando termos em inglês, também precisa ser traduzido para uma forma que os componentes eletrônicos entendam de fato, porque ele não entende inglês, nem entende as nossas instruções em voz. Componentes eletrônicos funcionam através da transferência de elétrons. A expressão eletrônica, ela explica, é uma área de estudos que conduz o quê? O controle harmônico de elétrons. Por isso é eletrônico. Então, eu só tenho uma única forma de me comunicar verdadeiramente no nível da arquitetura do componente eletrônico. É ligando e desligando ele. Só tem isso. Igual uma lâmpada na tua casa. Quando você quer acender uma lâmpada, você aperta no interruptor, você força a passagem de corrente elétrica para a lâmpada, ela acende. Quando você quer que a lâmpada apague, você tecla novamente no interruptor, você desativa a passagem de corrente elétrica para a lâmpada e ela desliga. Esse é o processo que você se comunica, entre aspas, que você determina que acenda e apague uma luz. Percebam, uma lâmpada, através da eletricidade, só possui dois estados, aceso e apagado. Não sei se vocês já adentraram isso em lógica. O apagado é o estado 0. O aceso é o estado 1. Daí nós temos o conceito de linguagem binária, zeros e uns. Todo componente eletrônico só entende desta forma, zeros e uns. Mesmo que eu fale, chega aqui e diga acessar o Windows ou apagar a luz através de um assistente de voz hoje presente nas nossas casas, nenhuma casa automatizada consegue fazer isso, né? Uma casa não automatizada, o assistente de voz não fará nada, será um papagaio para você, ele vai repetir o que você fala e nada mais. Não serve para absolutamente nada. Está na moda, toda moda sem consciência é bobagem. Se você tem um assistente de voz e a tua casa é configurada e automatizada, perfeito. Do contrário, compre um papagaio, dará na mesma. Tecnologia não é moda. Tecnologia é funcionalidade. Mas, vamos deixar isso para uma outra hora. O que é o compilador? O compilador faz esse processo de traduzir uma linguagem de programação escrita com termos em inglês para códigos binários, zeros e uns. Esse processo chama-se compilação. Todo programa de computador precisa ser compilado. Quando você não compila uma linguagem, um programa de computador, significa então que você já programou em códigos binários. Só para exemplificar, os nossos antecessores, né, programadores, desenvolvedores lá de trás, dos anos 80, 70, né, os primeiros, os pioneiros do código, eles tinham que programar em linguagem binária, também conhecida por linguagem de máquina ou linguagem de baixo nível. Chama-se linguagem de baixo nível, não é porque usa termos chulos ou de baixo calão, não é isso. É do nível da arquitetura do dispositivo eletrônico. E qual é o nível da arquitetura do dispositivo eletrônico? É entender a passagem e a ausência de elétrons, 0 e 1. Daí a linguagem binária. Imagina o trabalho que um programador lá
dos anos 80, no comecinho dos anos 80, final dos anos 70, quando começa a se popularizar um pouco mais entre pessoas comuns. Quando eu digo pessoas comuns, eu não estou me referindo aqui a cientistas e professores acadêmicos, não, pessoas comuns. Para você poder criar um programa, você tinha que combinar sequências e mais sequências de códigos binários. Era missão realmente para quem tinha um talento extra. Então, citei tudo isso aqui, eu contextualizei tudo isso aqui para fazer entender a palavra compilação. A compilação do sistema operacional é a compilação do kernel, do código escrito no núcleo do sistema operacional, tudo bem? Que no caso do Windows é fechado, nós não temos acesso. A Microsoft desenvolve o Windows e vende a licença de uso para quem tiver esse interesse. E aí você possa ter uma licença de uso, mas você não tem a posse e nem o acesso ao código interno do Windows, porque ele é classificado como um software proprietário. Ele é de propriedade de uma empresa que vende uma concessão de uso através de uma licença. Existem outras linhas de raciocínio. Por exemplo, o Linux, sistema operacional Linux, ele é um software com código-fonte aberto, que se caracteriza pela cultura do software livre. E é software livre por quê? Porque ele permite o acesso ao seu kernel. As pessoas podem ler, podem estudar, modificar e transmitir para outras pessoas. Porém, existem padrões e regras para serem respeitadas, tá? Também vamos falar sobre isso no futuro. Agora eu quero que vocês entendam apenas o que significa a palavra compilação dentro desse universo de versão e edição. Aqui, guardem aí, a edição que eu tenho aqui é o Windows 10. A versão do Windows 10 é a 20H2. Esta versão aqui, ela foi atualizada, se não me falha a memória, agora no comecinho de março. Mas diariamente, ou quase que semanalmente, eu tenho aí algumas atualizações desta versão 20H2. E assim, para que serve atualizações, professor? Bom, as atualizações, elas vêm com correções de possíveis falhas que surjam, ou alguma fragilidade que o fabricante detectou. Hoje, basicamente, a maior parte das atualizações diárias ou semanais, elas têm como, digamos assim, objetivo maior a parte de segurança do sistema que no caso está disponível aqui. Segurança no seguinte sentido, segurança de dados hoje, proteção de sistemas é algo totalmente em voga, tá, pessoal? Porque estamos vivendo numa realidade muito simples. Todo o sistema hoje está conectado, está online. Então, mais do que nunca, a preocupação com a segurança da informação se tornou hoje essencial. Essencial num nível realmente paranoico e não é alarmismo, é fato. Tá? Então, precisa ser dessa forma. No ambiente corporativo, um sistema operacional aqui desatualizado, ele abre margem para ser invadido por qualquer tipo de atacante que queira aí tirar algum tipo de vantagem e explorar esse universo do, entre aspas, né, estelionato virtual, posso chamar assim, que nós temos hoje uma variedade também, a tecnologia, como tudo na vida, né, e na existência de modo geral, sempre apresenta dois lados, né, quanto mais recursos, mais possibilidades nós temos de um lado positivo, por outro, mais possibilidades e mais fragilidades nós vamos apresentando. É muito bom ter toda essa conectividade, estarmos conectados. Um outro termo muito comum hoje na área tecnológica é a chamada convergência. O que é a convergência tecnológica? Todos os tipos de aplicações, todos os tipos de sistema hoje convergem para o mesmo ponto, que é a acessibilidade, é estarmos conectados em tempo real e permitir que empresas no mundo inteiro possam se conectar. Você ter ali toda a sua cadeia produtiva interconectada o tempo todo, porém, isso requer uma responsabilidade com a proteção dessas informações num nível realmente muito, mas muito elevado. Porque não se fala mais hoje de um probleminha aqui ou acolá. São milhões e milhões de informações sendo transmitidas e enviadas o tempo todo,
e algumas delas são extremamente essenciais para a sobrevivência de um negócio, e assim por diante. Então, as atualizações hoje, atualização, reparem, edição, versão e atualização. A atualização ocorre sobre uma versão e sobre uma edição. Por exemplo, eu tenho o Windows 10, vão ter várias versões. Eu estou aqui, no caso, com o Windows 10 na edição Home Single Language. Eu tenho a de vocês, que vocês baixam no site da escola, aqui no site da Microsoft, não é igual à minha. Eu não estou usando a edição do Windows 10 disponível na loja da Microsoft para parceria com o Centro Paula Souza. Por quê? Porque eu já esgotei as minhas licenças, né? Os meus 2 últimos computadores que eu tive estavam usando licenças da Microsoft. Eu até posso reutilizá-las, mas eu preciso retirar deles. A partir do momento que eu instalo aqui uma licença que estava num outro computador, ele desabilita no outro computador e passa para cá. O meu outro computador está parado, mas eu pretendo arrumá-lo. Então, eu não vou tirar. E como este computador que eu comprei agora, no começo deste ano, já veio com o Windows 10 nesta versão, nesta edição, eu particularmente não gosto muito do Windows 10 Home Single Language. O que acontece? Primeiro que ele já deixa claro que ele só tem um único idioma, tudo bem, está em português, mas a versão Home, ela vem com os recursos básicos, extremamente básicos. Então, assim, se eu precisar fazer uma configuração um pouquinho mais aprimorada na minha rede aqui em casa, já não permite, porque ele é voltado para conceitos básicos. Mas, enfim, como eu não tinha outra opção, mantive e está ótimo. Eu tenho, por exemplo, e vocês têm à disposição, no site da parceria da escola com a Microsoft, vocês têm a edição Windows 10 Education, que é esta parceria que a Microsoft firmou com escolas e universidades pelo mundo todo, tá ok? Então, aí nós teríamos uma outra edição. Por exemplo, uma outra também, que é a mais cara de todas, né? A Windows 10 Professional ou Profissional. Ela vem com vários recursos para você poder implementar muitas funções a mais que essa edição básica, que é a Home, e a mais que a versão do estudante. A versão estudante, a educacional, a Education, ela é muito parecida com a Home, mas não é tão básica assim, não. Ela vem com algumas coisinhas que já dá para você trabalhar um pouco melhor, né? Aqui ela já restringe para mim muitas coisas que eu gostaria de fazer e já não dá. Inclusive, aqui, ó, na versão Home, ela não me mostra aqui, pelo menos da mesma maneira que outras, informações sobre o kernel. Eu entrei aqui na questão do sobre para poder observar aqui algumas informações descritas sobre o kernel. Ela não mostra, na versão Home, não. Numa versão mais avançada, a versão profissional, ela já mostra, tá ok? Só para ilustrar, deu para esclarecer a diferença de edição para versão e atualização? Isso aqui é algo que a gente utiliza sempre, pessoal. Quando você compra um Windows, as edições têm preço diferente. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Variações de preço de mercado do Windows. Deixa eu colocar aqui, Windows 10 Home preço. Tá aqui, ó. Ó, olha, gente, a Amazon de vez em quando me assusta. Acabei de estar, olha, entrei em choque aqui agora. O Windows 10 profissional 64 bits por R$50, falando para vocês, acho que eu vou comprar. Porque eu tô sem licença aqui do Windows. Vocês estão compartilhando minha tela e estão vendo, né? Eu estou usando essa versão Home, que veio no meu notebook, mas por esse valor agora, para mim, isso foi um nocaute. Tá barato. Está extremamente barato. Por R$50, cara, eu compro. Vou entrar na Amazon aqui e vou comprar o Windows 10. Na versão profissional, tá? 32 ou 64 bits. Professor, o que é isso aqui? Isso aqui é processador que você tem aí. Se o seu processador for de 32 bits, você baixa, compra 32 bits. Se for 64 bits, obviamente você vai na versão, na versão proporcional, compatível. O que isso tem a ver, professor? Bom,
Para a gente não desviar o assunto da aula, a gente pega uma aula para falar sobre essa parte aqui de comunicação interna através de barramentos, de 32 e de 64. Só de observar aqui, você já percebe que 64 é o dobro de 32. Então, já sabemos que 64 bits, alguma coisa melhor tem. Mas em algum momento, próximas aulas, não agora, porque isso aí é um assunto mais para frente, eu explico para vocês a diferença do 64 para o 32. Mas isso aqui agora me assustou. Eu abri aqui essa questão de preços para mostrar para vocês a diferença de preços do Windows na versão básica, a Home, para a versão profissional. Mas estou vendo uma promoção que a Amazon, ela, enfim, de vez em quando tem umas promoções assim que assustam mesmo, positivamente. Por exemplo, eu estou usando na minha casa aqui, como antivírus, o Bitdefender Total Security, com licença para até 5 dispositivos móveis, para 1 ano, eu paguei R$32 na Amazon. Mas se eu entrar, por exemplo, no site da Bitdefender, que é um desenvolvedor de ferramenta de segurança, o mesmo está por R$200. Então, eu não sei qual é a mágica que a Amazon faz, né? Mas ela coloca umas promoções assim que fogem da realidade, e por ser a Amazon, né? Não precisamos nos preocupar com pirataria, absolutamente nada disso. Mas estou surpreso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha a coisa aqui, como é engraçado, ó. Engraçado e ao mesmo tempo sem sentido. O Windows 10 Home aqui, ó, na Científica Web, Soluções em TI, está R$ 664. O Windows 10 Profissional na Amazon está 50. Na verdade, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quem está fora de preço aqui, na verdade, é a Amazon, que está vendendo o Windows, o Pro, no preço do Home. Porque aqui, ó, na loja da Positivo, está R$ 96 o Windows Home. Na Casa do Software, está R$ 144. E aqui na Científica Web está R$ 664. Geralmente, R$ 600 é a versão Pro, profissional. Mas, enfim, né? Se nós entrarmos aqui na Microsoft, né? Na própria Microsoft, aqui não está mostrando aqui. Na Microsoft aqui, ó, na Microsoft Store Brasil, cara, o Windows 10 está R$ 1.099. Professor, como é que ocorre essa dinâmica dos preços? Eu não sei explicar para vocês. Se a Microsoft Store Brasil está vendendo o Windows Home por R$ 1.099, né? E nós acabamos de ver aqui, por exemplo, na Amazon por 50. Eu acabei de comentar que, aqui no caso, a Científica Web, né, estava por 664, mas na Microsoft Store, está 1.099 o Windows 10. Então, assim, reparem que a dinâmica de mercado aqui chega a ser estranha, porque você tem a Microsoft vendendo por 1.099 e a Amazon vem, o Home, tá? Home é a versão que eu estou usando aqui, que na minha opinião eu não gosto, eu não aconselho, só use se não tiver opção. Pagar R$ 1.099 pela versão Home, eu posso dizer para você que é um dinheiro muito mal gasto, não pela funcionalidade, é pela escassez de recursos. Principalmente quando você, no nosso caso aqui como professor, que eu preciso ter acesso a configurações um pouquinho mais avançadas para compartilhar isso em aula. Eu fico um pouquinho restrito aqui, eu não consigo na versão Home, mas repito, eu não tinha outras licenças e veio no computador que eu comprei. Neste caso aqui, eu estou seriamente inclinado a mandar ver aqui e já comprar esta versão da Amazon, porque vale a pena por R$ 50 ter o Windows Profissional 10 aqui. Eu vou nessa, viu? Eu acho que eu vou entrar nessa aqui, daqui a pouco venho aqui terminando a aula e compro para mim. Bom, o que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal? Primeiramente, me perguntaram nas aulas do ensino médio, professor, mas o que difere uma versão, uma edição de outra? Os pacotes de recursos. E, além disso, vocês podem observar, apesar dessa dinâmica meio que sísmica, né? Parece um sismógrafo que mede a oscilação aí de um terremoto, vai lá em cima e lá embaixo, né? Não tem muita estabilidade de preço.
a edição, juntamente com as suas características, tem valores diferentes. Por quê? Porque apresenta recursos diferentes. A versão profissional, acredito eu que o nome deixe claro, né? É uma versão para profissionais utilizarem e que, obviamente, vem com recursos muito mais expansivos. Você pode fazer muito mais com a versão profissional. No nosso caso aqui, a versão Education que vocês utilizam e que eu também utilizo, ela não é tão, digamos assim, ela não é tão disponível em termos de recursos como a profissional, mas ajuda. O que eu estou querendo exemplificar aqui, e já voltando, é explicar aqui, finalizando o nosso raciocínio, que nós falamos de kernel, núcleo e suas funcionalidades, shell, que é a camada de visualização que nós conseguimos acessar, e edição e versão. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, todas as... Aqui. Vou chamar de versão para facilitar aqui. Todas as versões do Windows. Para que a gente possa... Aqui no Tech Tudo, evolução do Windows, tá? Ele fala desde as primeiras, só para a gente... Rapidinho. O Windows 1.0, reparem que ele está chamando... E aí tem essa... Não digo confusão, né? Aquela parte, a questão de escrita. Quando eu disse aqui versão, se eu colocasse edição, eu não localizaria esta reportagem. Então, eu acabei colocando como versão para facilitar a localização. Então, essa aqui seria a primeira versão, ou, entre aspas, edição do Windows. A 1.0, que foi lançada entre 1982 e 85. Né? Detalhe, para a próxima, se não for para a próxima aula, para outra, eu vou sugerir aqui para nós, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, eu vou iniciar a aula só para dar o roteiro, pode ser na semana que vem, já que estamos citando aqui o histórico, né? Um filme chamado Piratas do Vale do Silício, que ele conta a história do Windows. Na verdade, não é a história do Windows, né? É que a história do Windows acaba acompanhando a história do filme. Piratas do Vale do Silício, se alguém já assistiu, tudo bem, nós vamos assistir novamente sob um olhar de uma análise técnica, e não apenas uma sessão pipoca de sexta-feira. Conta a história da Microsoft e da Apple. E com protagonistas, obviamente, o senhor Bill Gates e o saudoso Steve Jobs. E paralelo à história, obviamente, a gente acompanha toda a cronologia histórica da tecnologia relativa à microinformática, que era restrito a universidades, pesquisadores e militares, e o que nós temos até hoje, que começa nesse momento da história. Tem uma questão aí comercial muito complicada envolvendo a Apple e a Microsoft no início desse processo. Não vou contar aqui para não estragar o enredo, porque eram grupos de estudantes universitários que acreditaram numa ideia que transformou a realidade e o futuro da tecnologia. Se hoje estamos aqui falando, né, conversando, dentro de um curso técnico, é porque aquilo que eles acreditaram e que ninguém mais acreditava há 30 anos atrás se consolidou, se confirmou. Havia, naquele momento, uma certeza de que computadores não tinham o que fazer dentro de uma residência, porque não tinha por que ter um computador dentro de uma casa. Não era um eletrodoméstico. Aquilo, se não fosse usado por uma pesquisa científica, por cientistas, para estratégia militar, para corrida espacial, não faria sentido, por exemplo, né, uma dona de casa estar acessando o YouTube hoje, consultando um canal de receitas culinárias. E olha só como tudo mudou. E continua mudando, né? Porque na minha época da faculdade, em 1990, se alguém afirmasse em sala de aula que nós teríamos, hoje, né, 20, 30 anos depois, internet com fibra ótica em nossas residências,
esse cara seria ridicularizado. Não faria sentido. Primeiro que o termo internet não existia, né? Mas, vamos lá, quando eu terminei a faculdade, ali, em 95, 96, já tinha internet. Mas fibra ótica era algo inimaginável, era uma tecnologia inacessível. Na época, empresas estavam começando a fazer algumas conexões internas com fibra ótica ou externas, e para conseguir, por exemplo, atravessar uma avenida com fibra ótica, você tinha que ter autorização da Anatel. Era algo caríssimo. E olha só, hoje nós temos fibra ótica em casa, nos disponibilizando o sinal de internet. E repito, se alguém falasse isso 30 anos atrás, seria simplesmente ironizado, porque não faria, né? E não fazia o menor sentido acreditar que isso aconteceria. Então, hoje, quando nós vemos o futuro que se consolidou, e também, de uma certa forma, desdenhamos do ponto de vista de quem não acreditava, não é bem assim. E é essa a proposta de passar esse filme sob o olhar da história, sob o olhar estratégico da evolução tecnológica, porque é muito fácil para nós falarmos hoje que Bill Gates e Steve Jobs estavam certos e que o resto da humanidade estava errado. Porque, se vocês analisarem bem o comportamento social, geralmente o olhar das pessoas declina para a maioria, porque é o que faz mais sentido. Mas nem sempre a maioria tem razão. Tanto é que uma minoria de visionários acreditaram, e olha aí, estamos aqui, numa aula remota, a maioria de nós aqui em casa, com um computador que foi desdenhado lá atrás para o chamado PC, computador pessoal. Bah, computador pessoal, bobagem, pessoas não precisam de computador. Mas isso fica para a próxima semana, porque aí nós vamos abordar legal também no filme essa história aqui, ó. Quando começa, e aqui eu tenho a primeira edição do Windows, em 1982, tá ok? Não vou entrar em detalhes de cada uma delas, só vale citar que aqui em 82 e 1982, também não vou falar como ela foi desenvolvida, como foi criada, porém, vou deixar não uma pulga atrás da orelha, tá? Vou deixar aqui uma nuvem de gafanhotos atrás da orelha de vocês. Tem uma questão ética muito séria envolvida no filme sobre essa questão do lançamento do Windows pela Microsoft, tá? Por isso que eu falo, nós estamos propondo esse filme sob um olhar técnico, é uma análise técnica, não é uma sessão simplesmente de entretenimento. Existem vários olhares no filme, um deles retrata uma questão ética muito séria entre Microsoft e Apple, diretamente envolvendo Bill Gates e Steve Jobs. Hoje, Steve Jobs não está mais entre nós para poder contar a sua versão de fato, né? Porque isso aqui é um filme que foi reproduzido, claro, com uma certa fidedignidade, mas o que passou na cabeça de fato do Steve Jobs, só ele para poder explicar isso, né? Mas, resumindo, vocês vão assistir e realmente constatar que, eticamente, o Windows envolve ali, ó, são 3 empresas em particular. Microsoft, que ainda não era a Microsoft, ela era um ensaio da Microsoft, um grupo de entusiastas universitários, mas que já marcavam uma presença, mas ainda pequena. A Apple, que já era, naquele momento, já tinha ganho uma notoriedade mundial. O Steve Jobs já era uma personalidade aclamadíssima no universo tecnológico, diga-se de passagem, com devido respeito, extremo, que não acredito poderia ser uma ameaça para ele, porque a Microsoft era minúscula perante a Apple naquele momento da história. E ele, no auge da sua megalomania e prepotência, subestimou a Microsoft. E tem uma terceira empresa aí que foi muito importante para essa questão do Windows, a Xerox. Xerox que também, nesse momento da história aqui, ó, não digo 1982, mas antes, 1980, 1981, quando realmente essa ideia do Windows surge. Mas que não foi a Microsoft que criou, por isso que estamos falando aqui da questão ética e eu não vou entrar em detalhes. Mas a Xerox poderia ter mudado
o futuro do seu segmento. Que a Xerox já existia e também já era uma multinacional famosíssima nessa época aqui, quando surge o Windows. E eu vou ser obrigado a contar aqui só para deixar o spoiler, tá? Quem criou a interface gráfica foi a Xerox. Engenheiros da Xerox criaram uma ideia de uma tela para você interagir através de um dispositivo chamado mouse. Só que a Xerox, ela tinha no seu segmento principal o que vocês conhecem hoje, copiadoras. Então você desenvolve uma tecnologia de telas coloridas para ser aplicado em computadores direcionado para pessoas numa época em que pessoas não usavam computadores. E a Xerox era uma empresa de máquinas copiadoras. Então os engenheiros da Xerox desenvolveram esse produto que mudou a história, mas ninguém ligou. Os executivos da Xerox ignoraram. Vocês vão perceber isso no filme. Quando eles apresentam o produto para os executivos, eles são ridicularizados. E olha, é o que eu estou dizendo. Falar hoje é fácil. Você investiria $1 milhão na produção do dispositivo chamado mouse, rato? Estranho. E detalhe, hein? Não estamos falando de hoje, há 30 anos atrás, 30, quase 40. Para uma empresa que tinha como carro-chefe a força motriz da Xerox sempre foi copiadoras, não era software, nem sistema operacional. Os caras apresentam algo desse tipo, que poderia mudar a história da empresa, e eles falaram, não, para nós não interessa, não estamos interessados nisso. E simplesmente deixam de lado. Os desenvolvedores ficaram assim, poxa, cara, a gente inventou um negócio muito legal e você não está nem aí. E falou, não. Aí nós temos duas análises para fazer. Primeiro, que os executivos da Xerox, naquele momento, eles estavam fundamentados no seu nicho de negócios, que eram fotocópias, né? E segundo, que naquele momento investir na produção de um equipamento direcionado a computadores que, em tese, seriam direcionados para pessoas terem em casa, numa época em que computadores não estavam nas residências. Então, era um olhar muito, mas muito à frente daquele momento e fora da área de atuação da empresa. Por isso que eu digo, não critiquemos o pessoal da Xerox. Porque, como eu sempre digo, né, o perito de caixa preta, né, de avião, analisar a caixa preta de um avião depois que ele caiu é muito fácil. Ele já caiu. Difícil é ser o piloto, no momento que ele está caindo, ele tem que tomar decisões em segundos. Tentemos aqui fazer o exercício de nos colocarmos no lugar dos executivos da Xerox há 35, 40 anos atrás e ouvindo uma apresentação dos seus desenvolvedores de uma tecnologia chamada interface gráfica que tinha como dispositivo de interação um troço feio chamado mouse, rato. Por aí, vocês querem que eu invista meu capital, que é voltado para copiadoras, nós somos uma multinacional respeitadíssima em copiadoras, para investir em interface gráfica, que vai servir para computadores pessoais, mas pessoas não têm computadores. E ainda com o nome desse mouse, desculpa, arquiva isso, vai, vamos trabalhar que vocês ganham mais. Eles não enxergaram potencial naquele dispositivo. Porém, embora prepotente, arrogante e megalomaníaco, com todo respeito, isso aqui é verdade, o Steve Jobs ficou sabendo desta invenção e pediu para os executivos da Xerox mostrar para a Apple, que já era mundialmente conhecida. E como a Xerox não se importou com aquilo, apresentou para o Steve Jobs e para a equipe do Steve Jobs. Os engenheiros da Xerox se sentiram extremamente traídos. Mas não houve nenhuma quebra ética. Eles criaram um projeto e não iam aproveitar. O Steve Jobs viu e falou, cara, eu tenho interesse, vou reproduzir. E paro por aqui, porque o resto vocês vão ver no filme. Aonde entra o Bill Gates e aonde surge a Microsoft, aí vocês vão sacar o porquê da questão ética em questão aqui. Isso a gente passa para vocês no comecinho da aula, semana que vem, porque como nossa aula tem 2 horinhas, eu vou começar realmente às 8, faço uma introdução, disponibilizo o link do filme para vocês verem, e depois a gente faz uma resenha, que não dá tempo, porque a aula vai terminar e o filme não consegue, é 1h30 de filme, eu acho que não dá tempo da gente fazer isso, mas é muito legal conhecer aonde
tudo realmente começa. E hoje, 20, 30 anos depois, falar sobre isso é muito fácil, mas olha, esses caras naquela época realmente tinham um olhar assim, não só futurista, mas muito transformador. Porque eles fizeram tudo isso que a gente está vendo hoje acontecer. Então, eu, quando faço algumas colocações em relação a Steve Jobs, que ele era realmente prepotente, ele era, mas também era genial. E vale lembrar que, como criador e fundador da Apple, né, uma das primeiras coisas que foi feita depois da Apple já consolidada foi terem demitido ele. Porque a genialidade dele era caótica. Ele era genial, mas ele tinha ideias que de vez em quando causavam um caos interno muito grande. Chegou uma hora que o CEO da empresa falou: olha, você me contratou para presidir o seu grupo, então para preservar o grupo eu estou mandando você ir para casa. Vai para casa, vai, Steve. Porque ele falava, ele era muito louco, gente, muito louco. Chegou um momento que ele foi demitido da própria Apple, para bem da própria Apple. Ele era muito louco, literalmente. Genial, mas extremamente, em alguns momentos, a genialidade, quando excede, ela pode se tornar perigosa para a manutenção dos negócios. Mas não vamos adentrar mais, porque eu acabo falando muito, estraga o restante do filme aqui. Então, aqui tem as versões, as edições do Windows, né? Aqui, 1980. Nesse caso, ele não era aqui um sistema operacional, era só uma telinha. Aqui não tinha, de fato, o kernel dele, nesse caso aqui, não era um sistema operacional, era apenas uma tela para poder interagir, tá? O Windows 2, em 1987. Posso falar para vocês? Vamos lá, vou pular algumas etapas aqui, para pegar a primeira versão que eu tive acesso do Windows. Isso aqui era a tela deles, tá? O Windows 3 e o Windows NT. O Windows NT é para um outro segmento, é para redes de computadores. É o Windows Network, que hoje tem o nome de Windows Server. Isso aqui o Windows NT trouxe algumas inovações para o mercado muito significativas, mas para o ambiente de redes, que depois foi incorporado no ambiente de computadores pessoais. Aqui ela pulou o 3.1, na verdade, que é esse aqui, ó. Peraí. Ela pulou aqui. Aqui já tem a reportagem da Tech Tudo, pula para o 95. O 95 já é um bem popular, aqui já é, de fato, né, o Windows como sistema operacional, mas temos aqui, a primeira versão que eu utilizei é essa aqui, ó, o Windows 3.1, ou 3.11. Isso aqui foi em 1995, 96, na ETEC de Mongaguá. Foi a primeira vez que eu utilizei ali, no caso, o Windows 3.1, 3.11. Ainda não era um sistema operacional, ele precisava ter o MS-DOS instalado. O MS-DOS era o sistema operacional e o Windows 3.1 era apenas uma janela. Ele introduzia sobre o DOS, que era só comandos escritos na tela, uma aparência gráfica para que a gente pudesse interagir. Aqui, ele não era sistema operacional, apenas uma tela, mas tinha que ter o MS-DOS como sistema operacional. A partir daqui, ele avança muito rápido aqui. A partir do Windows 95, ele vem realmente como sistema operacional, e aí a coisa muda. Somente o Windows na máquina. Aqui a Microsoft cria uma briga, né, digamos assim, de mercado. Como assim, briga de mercado? Bom, ela entra no mercado. Algumas decisões, hoje menos, tá, pessoal? Hoje menos, mas o senhor Bill Gates, que aqui está, que hoje tem aí vários projetos filantrópicos pelo mundo, diga-se de passagem, passíveis de reconhecimento e de elogio, mas ao longo da sua história como empresário, acumula assim, uma coleção de processos por práticas comerciais, digamos assim, não muito bem-vindas no mercado de negócios, né? Tanto é que, quando eu digo a questão ética envolvendo Microsoft, Apple e Xerox, esse aqui é o cara. Bill Gates, posso dizer para vocês, assim, também um outro gênio da nossa era, né? Está aí até hoje, já com uma maturidade diferente. Ele tem projetos, como disse, filantrópicos que ajudam muito a todos, né? Algumas questões voltadas a tornar o acesso à tecnologia possível, digamos assim, para regiões extremamente carentes. Então,
ele hoje compensa algumas práticas que não foram tão legais no passado. Mas a gente também não pode cobrar da tecnologia o que o mercado, de um modo geral, não tem. Então, falar em ética e equilíbrio dentro do mundo de negócios é meio... navegar no ideal, né? No mundo ideal e perfeito, as coisas seriam diferentes, mas no mundo real, não é assim que funciona. Tem que dar lucro e eu tenho que ganhar. Então, a Microsoft, quando chega aqui com o Windows 95 e depois, logo na versão 98, ela compra a briga com algumas gigantes do mercado. Aqui a internet já começava a ganhar força, tá, gente? E a Microsoft, ela tem no seu segmento até hoje, como vertente maior, sistemas operacionais. E aqui no 95, entre o Windows 95, na sua versão 95, né, e o 98, ela começa a trazer para dentro do sistema operacional isso aqui, ó, que eu vou abrir para vocês. Hoje nós temos o Microsoft Edge, que é o programa de acesso à internet, o navegador, o browser da Microsoft. O Microsoft Edge evoluiu do Internet Explorer. O Internet Explorer foi criado pela Microsoft aí em 1995. Entre 95 e 98, a Microsoft o lança embutido como parte integrante do sistema operacional. De graça, quer dizer, de graça não, mas o sistema operacional é pago, e juntamente com ele vem um navegador, o Internet Explorer. Porém, na época, nós tínhamos uma empresa chamada Netscape Navigator. Netscape Navigator. Aqui nós temos apenas uma breve menção na história. Esse era o logotipo da Netscape Navigator, que tinha até um timão aqui, ó, de navio, porque navegador na internet, era um browser. A Netscape era uma empresa que desenvolvia o Netscape Navigator, que era o maior e mais popular programa de acesso à internet no mundo. Mas ele era pago. Vem a Microsoft e dentro do Windows ela disponibiliza o Internet Explorer. Era esse carinha aqui, que hoje foi substituído pelo Microsoft Edge. O Internet Explorer, vindo juntamente embutido com o Windows, ele simplesmente decreta a extinção da Netscape Navigator. E isso rendeu um processo milionário, né? Porque foi considerado uma venda casada e, assim, né, as duas, na época, eram gigantes, né? A Microsoft aqui já estava consolidada como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e o processo rolou aí na Suprema Corte Americana por alguns anos. A Microsoft perdeu, né? Teve que indenizar a Netscape, mas não adiantou mais para a Netscape essa indenização. O Internet Explorer já estava consolidado no mercado e a Netscape não sobreviveu. Então, aqui, ó, o que aconteceu com o Netscape? Depois vocês podem ler isso aqui só para efeito de citação, tá? Eu estou trazendo esses momentos da história para chegar onde nós estamos hoje. Quantas coisas aconteceram, quantas polêmicas dentro desse meio tecnológico ocorreu e envolvendo, né, o nosso senhor Gates. Na verdade, ele simplesmente ofereceu um programa que já existia no mercado por um fabricante e disponibilizou isso de graça, e absorveu esse mercado para ele. Ele quebrou a Netscape. Pagou uma indenização não milionária, mas bilionária, porém ele ganhou muito mais com o Windows e assim por diante. Então, essa história não termina aqui, tá? Nós temos muitas outras coisas acontecendo, inclusive hoje, né? Os processos, as brigas por patentes continuam, né, de vez em quando. E olha, o mundo dos negócios é estranho, né? Os caras estão se processando hoje, de repente surge uma ideia que seja útil para os dois, arquiva o processo e vamos trabalhar junto. Apple e Samsung, eles literalmente tinham tretas jurídicas assim, também na escala milionária, por conta de disputas tecnológicas envolvendo o touchscreen. Apple, do senhor Steve Jobs, hoje falecido, né? E a Samsung, que é, até hoje, né, uma concorrente direta com a Apple em tecnologias touchscreen. A Samsung afirma ser ela a autora de algumas tecnologias que a Apple se diz proprietária, mas que ela diz que quem criou foi a Samsung. Enfim,
Quem ganha somos nós, porque são duas empresas dentro de um segmento tecnológico de muita qualidade. Quem conhece aí os dispositivos da Samsung sabe que a Samsung não brinca, mas ambos, durante anos, travaram duelos judiciais, assim, na esfera também milionária. E, desse momento, estão trabalhando juntas aí num projeto também milionário. Então, não se assustem com isso, tá? Valores, ética, princípios e ideais são facilmente contornados por alguns dígitos a mais num contrato de, digamos assim, não digo de marketing, né? Mas em algum contrato que possa render milhões ou bilhões para ambos. Isso é também na escala Richter. Está tudo bem, de repente não está mais, e de repente volta a ficar tudo bem. Isso chama-se conveniência, né? No mundo dos negócios, entre o mundo ideal e o mundo real, tem aquilo que convém. Se é conveniente, está tudo bem para todas as partes. Bom, a ideia aqui é falar sobre kernel, shell e versão. Eu abri aqui essa questão das tecnologias envolvendo as versões do Windows, para vocês verem de onde vem, lá em 95. Cada versão tem várias atualizações que são disponibilizadas diariamente, às vezes semanalmente, às vezes mensalmente, que vão melhorando uma determinada edição. Então, para a gente fechar esse assunto, lógico, eu vou descer aqui só para não ficar em aberto, né? As telinhas, né? Aqui nós já temos o Windows Millennium, que foi lançado entre 99 e 2000. Para quem não estava utilizando computadores nessa época, considerado pela maioria, né, dos técnicos e profissionais da área, a pior edição do Windows já lançada em todos os tempos, a Windows Millennium ou ME, né, a Millennium Edition. Millennium porque ele foi lançado entre 99 e 2000, porque foi uma época de saímos do ano 1999 e íamos para o 2000, é a virada do milênio. Teve um apelo de marketing muito grande, a Microsoft, vamos mudar o mundo, né? O sistema solar nunca mais será o mesmo depois do Windows Millennium. Cara, foi o pior de todos. O pior. Foi assim, pelo marketing envolvido, mas não é pior em termos de... recurso mesmo. A funcionalidade dele era muito ruim. Não deu certo, ele tinha muita instabilidade. E olha, vou dizer para vocês, viu? O Windows 8, pulando aqui, né, para a nossa penúltima versão, que é o 8. Esse aqui é o Windows 8, tá? Isso aqui foi lançado aqui, vamos lá, deixa eu ver se eu me recordo, eu não estou de... Eu não vou achar aqui a data aqui, mas o Windows 8, se não me falha a memória aqui, ó, aqui está marcado aqui, 13 de setembro de 2011, né? A primeira versão beta do Windows 8, 2011, ele fica disponível no mercado, aqui é a versão beta 2011, acho que 2012, 2013, o Windows 8 chega no mercado para as pessoas. Nós já tínhamos, fique claro, tá? A parceria com a Microsoft aqui do Centro Paula Souza, ela foi firmada em 1997. Eu estava pessoalmente no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, com a presença do governador do estado. Estava pela ETEC de Praia Grande e pela FATEC de Praia Grande, né? Estavam lá o diretor executivo da Microsoft para Relações Internacionais para firmar esta parceria com o governo do Estado brasileiro. Isso foi no Palácio dos Bandeirantes em 1997. Um coquetel, aquela coisa super badalada. Na época era coordenador de curso, dava aula na FATEC e estive lá por ambas. Foi um lançamento em nível mundial, muito bacana. E isso, então, desde 1997, que a Microsoft tem parceria com o Centro Paula Souza. Essa aqui é a tela do Windows 8. Olha, depois do Windows Millennium, posso dizer para vocês aí como experiência como usuário, tá? O Windows 8 também trouxe não digo uma frustração, mas uma rejeição grande também no mercado aí da Microsoft. Porque ele também veio com uma proposta nova, tá? Estou olhando aqui o relógio para não me perder. E, na verdade, não é que o Windows 8 ele foi ruim. O Windows Millennium, aquele que eu mostrei para vocês aqui, que foi lançado ali por volta de 99, 2000, ele realmente foi ruim pela instabilidade. Ele parava muito, ele apresentava muitos erros, né? Muita instabilidade deixava o seu trabalho parado, às vezes, por muitos erros internos, né?
Diferente do Windows 8. O Windows 8 ele teve um problema de aceitação no mercado, e não necessariamente pelo seu desempenho, mas pela forma como ele foi apresentado. Quando você olha aqui para o Windows 8, para quem... É assim, né? Tudo é uma questão da gente olhar as coisas de uma forma mais ampla, né? Às vezes você tem que olhar para algo, mas sem fechar o zoom. Observa o entorno. Quando você presta atenção aqui no Windows 8, você vai reparar, olhando isso aqui, que ele é um sistema operacional para computador, mas ele tem uma cara, um aspecto de aplicativo de smartphone. Olha o tamanho dos ícones. Então, houve uma grande, não digo má interpretação, mas assim, uma diferença de entendimento em relação a mercados. Quem estava nessa época aqui, tá, em 2011, 2012, já dotado de tecnologia touchscreen, notebooks e computadores com telas touchscreen, achou o Windows 8 maravilhoso. Porque ele foi produzido, idealizado, concebido para esse formato de uso. Isso aqui, pelo tamanho dos ícones, está claro que ele não foi feito para ser usado da forma como nós utilizamos no Brasil, por exemplo, até hoje. Porque não é que nós não utilizemos em notebooks e computadores touchscreen, é que para nós é caro. Por exemplo, para eu comprar esse notebook aqui, se eu escolhesse uma versão com uma tela touchscreen, encareceria aí quase R$600. Eu preferi optar por mais memória e uma placa de vídeo dedicada. Então, assim, quem estuda tecnologia e mora no Brasil, e o Brasil possui, a gente tem que ser muito atento. Nós vivemos num país com uma realidade econômica um pouco diferente da onde esses produtos são lançados. Nós não temos uma economia miserável. Não, não é isso. Eu sou extremamente contra, né, quando a gente fica depreciando muito as nossas virtudes. Mas nós temos que ser muito verdadeiros. Não vivemos uma economia miserável, mas nós vivemos uma economia que muitas vezes é emergente, que está em crescimento, mas que às vezes ela cai. Ou seja, há uma instabilidade. E o nosso poder de compra para produtos que vêm atrelado ao dólar é menor do que outros países. Então, para todo mundo aqui ter um notebook com uma tela touchscreen, é minoria que tem isso. Então, a maioria teve que interagir com essa tecnologia aqui com o mouse, e ficou ruim. Mas não é porque a tecnologia é ruim, é porque a gente não tem acesso à tecnologia ideal. Para quem utilizou aqui, para quem conheceu o Windows 8 através de uma tela touchscreen, achou maravilhoso. Mas como a maioria não usava isso, ele foi também meio que fracassado. E aí há um problema de interpretação. Ele não foi feito para você usar, quer dizer, você pode usar com o mouse sem problema nenhum. Porém, você não vai ver grandes vantagens. Você vai falar, que bobo. Agora, imagina quem tem um notebook com tela sensível a toque, que você pode tirar o teclado e usar como tablet. Você vem aqui, toca na tela, acabou. Ele vira um tablet grande. Vira um super Android. Quem teve essa experiência achou maravilhoso, mas quem não tinha, achou um lixo. Ficou frustrado. Eu não tinha o brinquedo. Aí não deu para descer para o Play. Fomos excluídos dessa brincadeira. E aí ele não virou. Ele não teve uma aceitação muito boa no mercado. Ele é ruim? Não, não é ruim. Mas não encaixou com a tecnologia que nós tínhamos aqui. Ele funciona. Mas não teve aquela dinâmica. Não tocou a sensibilidade das pessoas. Aí veio o Windows 8.1, que voltou a apresentar isso aqui, ó. Esse menuzinho inicial aqui do lado. Essa versão que eu estou mostrando para vocês aqui não tinha, porque ele veio com cara de Android. O Windows 8.1 retornou para esse formato que estou clicando aqui mostrando para vocês. E o Windows 10 continua com essa mesma ideia. Porque simplesmente nesse formato aqui, ele funcionou, mas não agradou a maioria dos excluídos que não tinham tela touchscreen e falaram, não gostei dessa brincadeira porque o meu brinquedo não funciona. Eu não tenho condições de jogar isso aí. Tudo bem? Pessoal, voltando aí para vocês, nossa aula está acabando. Falamos sobre kernel, shell, versão. E para falar de versão, eu mostrei aqui um histórico das versões anteriores do Windows. Basicamente, o que vocês têm que lembrar desta aula? Decorar isso aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum decorar isso aqui. Não precisa decorar nada. Mas basta saber que por trás de um sistema operacional nós temos um núcleo. Este núcleo é responsável pelo código que foi desenvolvido para o sistema operacional funcionar.
Nós temos o chamado shell, né, que é uma camada intermediária de uso, e nós temos as versões do sistema operacional. Temos as edições do sistema operacional e temos as atualizações que ocorrem sempre, tudo bem? Então, isso é importante, kernel, shell e versão. Não precisa decorar nada, mas principalmente saber que isso existe e cada um tem um papel dentro deste, entre aspas, ecossistema. E voltando aqui, deixa eu ver o chat aqui, ó. O Lucas já viu o filme, tudo bem, Lucas, não tem problema. Porém, eu assisto esse filme todo semestre. E todas as vezes que eu assisto esse filme, eu me prendo a ter um olhar diferente sobre o contexto do filme. Então, para quem... E é diferente, hein? Quando você assiste o filme sob a ótica de assistir, é uma coisa. Quando você assiste com um roteiro para ser analisado, tecnicamente falando, tudo muda. É diferente você assistir algo pelo entretenimento, de fazer uma análise técnica sobre o contexto que está sendo abordado ali. Contexto histórico, tecnológico, contexto ético entre as empresas e o contexto estratégico, quando a tecnologia surge e as pessoas não sabem o que fazer com elas. Então, nós temos 3 olhares diferentes sobre o filme, que difere do assistir. Quando você assiste, tranquilo, você conhece, viu? Mas quando você tem um roteiro para levar em consideração, você tem ali parâmetros para analisar e questionar pontos do filme, que nós vamos discutir isso depois. Por isso que é importante, todas as vezes, eu tomo isso com muito cuidado, que muitas vezes, quando se propõe um filme para assistir dentro de uma sala de aula, as pessoas acabam remetendo a entretenimento. Não, não é entretenimento. É uma análise técnica com um roteiro para ser visto. Perfeito? Alguma pergunta? Vocês estão aí? Estão vivos, conectados, me ouvindo? Sim. Ufa, que susto. Falei, pronto. Já fecharam aqui e foram fazer outra coisa. Bom, pessoal, vou deixar aqui para vocês, na sequência, o formulário de frequência. Se não entrar na sequência, fique tranquilo. Semana passada, o Windows aqui eu precisei atualizar, eu reiniciei, ele demorou e o Teams não disponibilizou. Estava postado, mas até estar disponível para vocês demorou um pouquinho. Então, já estou postando na sequência, mas se não disponibilizar para vocês, em algum momento disponibiliza, tudo bem? E para a semana que vem, já deixo aqui em aberto que a gente começa, vou deixar marcado aqui só uma abertura às 8, rapidinho, só para direcionar esses aspectos referentes aqui ao Piratas do Vale do Silício, para que a gente faça uma análise técnica do desenvolvimento da microinformática sobre esses olhares que eu mencionei com vocês, tudo bem? Então, bom final de semana para vocês aí. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Estou aqui terminando a gravação, parando a gravação. Pessoal, tchau, tchau. Bom final de semana e, na sequência, estou disponibilizando o formulário para frequência aqui.